Boa noite aos convidados, obrigado pela presença de vocês. Pronto, estou fixando aqui o nome da nossa live, para que quem entrar possa acompanhar a gente. Aqui o Dr. Ricardo Barini para compartilhar essa live comigo. Boa noite, Dr. Barini. Estamos Oi, juntos? Marcelo, tudo bom? Tudo Tudo bem? bem? Tudo Bom, ótimo. quero que o Dr. Ricardo Barini faça as honras aqui de apresentar o nosso Instituto Barini e apresentar a nossa live. Por favor, Dr. Barini. Olá a todos, boa noite. Essa é mais uma live do Instituto Barini. Eu tenho o enorme prazer de ter aí o meu colega, o Dr. Marcelo Miranda, que é um grande amigo de longo tempo, e a gente vai conversar a respeito das questões, especialmente da área do Marcelo, como endocrinologista, né, já com muita experiência na área. E o Instituto Barini, que é uma união de clínicas e profissionais envolvidos na saúde, né, desde a acupuntura, a medicina da mulher, medicina do homem, na parte masculina, na clínica geral, né, na nutrição. Então, é para nós um grande prazer poder estar aqui essa noite conversando com vocês a respeito de um tema que realmente é extremamente importante, é um tema atual, né? É um tema que, né, chama a atenção de todo mundo. Quando a gente vai falar de hormônios, todo mundo já abre o olho desse tamanho, assim, oba! Os hormônios trazem muitos benefícios, né, para o organismo, mas quando usados com cuidado, né? Então, Exatamente. isso cresce aos olhos da população. Os hormônios têm uma coisa quase mágica, né, de transformar o corpo humano, e isso é uma das belezas da endocrinologia. Mas tudo, como tudo na medicina, tem seus usos, mas também tem seus abusos. Então é por isso a importância dessa live, para a gente esclarecer o que pode ser de benefício para os nossos pacientes, mas ao mesmo tempo alertar para os riscos e potenciais enganos que pode haver por aí, né? Exatamente. A gente vai falar dos bons usos, especialmente, né, onde a gente vê boas indicações para o uso da testosterona, tanto na vida, na época reprodutiva, quanto na fase pós-reprodutiva da mulher, quanto na vida do homem também, né, que o Marcelo vai ter mais experiência do que eu nesse aspecto. E, e a gente, então, está muito feliz de poder conversar com vocês a respeito dessas questões tão atuais, né? Então, Marcelo, por favor. Bom, como eu disse, os hormônios encantam aí o imaginário popular, né? Isso acontece porque, de fato, eles transformam o nosso organismo. Então, desde que a gente está sendo concebido dentro do útero da mãe, a gente começa a ter ação dos hormônios que vão ajudar a compor o nosso organismo, né? E a questão da testosterona ser conhecida como hormônio masculino é uma curiosidade hoje em dia, porque tanto homem como mulher precisam da testosterona, né? Então, a testosterona, na verdade, ela é um dos andrógenos, que são os hormônios que geram características masculinas. Então, eu estava falando dentro do útero, né? O que faz com que o feto tenha as características masculinas é a presença da testosterona. Então, ele gera características masculinas. E por isso, né, é considerado normalmente o hormônio masculino. Mas, Dr. Barini, não é só o hormônio do homem, né? Absolutamente, né? É isso que a gente queria especialmente enfatizar. Apesar de que o hormônio masculino ele tem uma concentração, né? A testosterona tem uma concentração na circulação do homem praticamente entre 5 a 10 vezes maior do que a circulação na mulher. Se a gente comparar a concentração da testosterona com o estrógeno, a quantidade de testosterona circulante na mulher é muito maior do que a do estrógeno, né? Então, essa coisa de dizer que o estrógeno a testosterona é o hormônio do homem e o estrógeno é o hormônio da mulher. Não, isso já não é mais uma coisa que se aceita, né? Eu até coloquei aí, antes de começar a live, até um artiguinho muito interessante, que é de uma autora americana chamada Rebecca Glasser,
e que ela fala a respeito disso, né? Essa coisa desse preconceito de falar que é o hormônio masculino, porque ele não é o hormônio masculino, né? E até essa questão de que quando você faz as dosagens, né, dos hormônios, a testosterona tem uma concentração maior, assim, em quantidade do que a quantidade de estrógeno circulante, né? Então, a gente tem que pensar, claro, que a mulher tem menos receptores, né, do que o homem, né? Senão ela teria aspectos muito mais masculinizados do que o homem, né? E também existe uma coisa importante, que é a relação da concentração da testosterona com o estradiol, né? Não pode pensar só numa coisa isolada, só no estradiol ou só na testosterona, né? A gente tem que pensar sempre no todo, né? E é isso que é interessante, a gente, hoje em dia, prestar um pouco mais de atenção nesses aspectos que dão uma diferenciação de como é que a gente aborda essa questão da testosterona, né? E é engraçado que muita gente não sabe, mas o hormônio feminino, que principalmente são os estrógenos, eles são produzidos a partir da testosterona. Tanto é que quem usa muita testosterona, no caso de homens, né, acaba tendo uma conversão de uma parte dessa testosterona em hormônio feminino, em estrógeno, na circulação sanguínea, né, principalmente na gordura corporal, que é um outro agente transformador dos hormônios. Então, o excesso de hormônio masculino acaba, às vezes, levando a características femininas, como aumento de mama, quando existe o abuso, claro, né? E da mesma forma, a mulher pode ter algumas alterações hormonais em que acaba tendo uma produção excessiva desse hormônio masculino durante esse processo de formação do estrógeno. Então, é muito interessante essa coisa da linha de produção hormonal, né? Porque pequenos desvios nessa linha de produção provocam um estrago monstruoso, às vezes, né? Provocam não só um estrago do ponto de vista físico, né? Mas também, às vezes, funcional significativo, né? Então, às vezes, algumas pequenas deficiências de algumas enzimas que são responsáveis por todo esse processo da produção dos hormônios, né? Na linha final de produção, se tiver uma quebra da linha de produção, né? Alguém falar, olha, vai para a esquerda, não vai para a direita, muda tudo, né, Marcelo? É isso aí. Tanto é que tem algumas alterações genéticas que já alteram essas vias de produção, seja principalmente nas glândulas suprarrenais ou adrenais. São glândulas que não são muito conhecidas, mas a gente já aproveita o gancho para lembrar de onde vêm os hormônios masculinos, né? Que no caso a gente já hoje está desconstruindo esse conceito, mas então de onde vem a testosterona, né? Na mulher. Lógico que o ovário tem uma produção de testosterona, a partir do qual se forma o estrógeno, mas as glândulas suprarrenais, que são pequenas glândulas em forma de chapeuzinho, que ficam em cima dos rins, por isso o nome suprarrenais, né, que são responsáveis pela produção de grande parte do hormônio masculino. E algumas mulheres apresentam alguns defeitos que podem fazer com que o hormônio masculino fique em excesso desde do útero ou muitas vezes se manifestando na adolescência. E o homem tem essa produção nas suprarrenais, mas é principalmente nos testículos, né? Então, os testículos são glândulas endócrinas, assim como os ovários, né? A gente pensa sempre nesses órgãos como órgãos de reprodução, mas eles são também glândulas endócrinas que muito importantes nesse equilíbrio de hormônios ditos masculinos e femininos, né? Então, Barini, essa produção do hormônio masculino na mulher, além da concentração, né, o que se diferencia do homem? Eu acho que basicamente o que vai se diferenciar não é tanto só a concentração, a quantidade, e a gente vê que ao longo do tempo, da mesma maneira que existe uma redução do próprio hormônio estrógeno, a testosterona também apresenta uma queda significativa ao longo do tempo, né? Mas a gente tem que lembrar que você tem um hormônio que é a mensagem, e tem o receptor, que é onde o hormônio tem que se ligar para fazer o efeito, né? E a mulher tem menor quantidade de receptores androgênicos do que o homem, né? Exceto algumas mulheres que têm alguma tendência para ter algumas manifestações mais específicas da ação da testosterona, especialmente algumas mulheres que têm algum efeito na pele, então elas têm uma tendência muito grande a reagir mais. A mesma quantidade de testosterona que para outra paciente não faz nenhum efeito, alguma dessas pacientes às vezes apresentam
uma pele mais oleosa, uma quantidade maior de acne, uma tendência a ter um pouco mais de queda de cabelo do tipo masculino, né? Então, isso depende também, o que diferencia o homem da mulher não é só a concentração do hormônio circulante, mas assim aonde que vai ter a manifestação, qual que é o órgão final da manifestação. E a gente chama isso de receptor, é como se fosse uma brincadeira da chave para entrar na fechadura. A gente brinca que o hormônio é a chave e a fechadura é o receptor na célula, aonde o hormônio tem que se ligar para dar a partida, né? Para dar o start no processo. Então, é aí que a coisa se diferencia, né, Marcelo? É isso mesmo. E é importante a gente já guardar isso, porque depois a gente vai falar sobre os usos, né, da testosterona, então a gente vai lembrar que a gente tem que ter uma certa precaução, porque cada indivíduo, né, seja homem ou mulher, vai ter uma reação diferente. Então, alguns vão ter só ações naqueles aspectos em que a gente quer benefício, mas eventualmente pode ter ação em algum outro local por uma sensibilidade individual, né? Em outros aspectos que talvez não sejam interessantes. Então a gente vai, digamos assim, acompanhando a evolução de um tratamento que seja indicado. E eu queria começar agora a discutir para quem que a gente vai fazer uma avaliação sobre os níveis de testosterona, tanto no homem como na mulher, né? Então, eu vou começar citando alguns exemplos de situações que são até bastante populares, né, no homem, e depois a gente faz um ping-pong aqui, em que é um bate-bola, e que aí eu vou passando a bola para o Dr. Barini, para ele falar bastante também sobre o aspecto feminino. Então, lembrando que hoje em dia se fala muito da tal da andropausa, né, como uma referência ao declínio do hormônio masculino, da testosterona no homem, né, que acontece com a idade, principalmente a partir dos 50 anos. Então, isso é um termo popular, né? A gente usa o termo de deficiência ou declínio androgênico do envelhecimento masculino, né, que, ao contrário do que se pensa, não é algo tão comum, pelo menos não como um problema de saúde. É natural que haja um declínio com o passar da idade, na maior parte dos homens, mas normalmente não é suficiente para ter uma quantidade, uma concentração de testosterona baixa. Então é muito comum que os homens venham procurar ajuda por conta de cansaço, falta de disposição, perda de massa muscular, perda de força muscular e muitas vezes perda do desejo sexual, que são sintomas normalmente atribuídos à deficiência de testosterona no homem. E sabendo dessa história de andropausa, vem saber se isso está acontecendo com eles. E assim, uma grande maioria das pessoas que procuram essa investigação tem níveis de testosterona considerados normais. Lógico que a gente tem que ficar atento, porque em alguns casos o nível é normal, mas já num limite muito inferior. Então a gente tem que levar em consideração, caso a caso, quando isso acontece. Mas é curioso pensar que no meu consultório eu vejo mais pessoas jovens com deficiência de testosterona por um outro motivo que eu acho muito importante ressaltar aqui, que são as alterações do metabolismo ligados à obesidade, pré-diabetes, síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações que envolvem a gordura abdominal aumentada, gordura no fígado. Falamos sobre gordura no fígado na semana passada, numa live aqui. Então, alterações de colesterol, pressão alta, as pessoas que apresentam alterações de colesterol, pressão alta, glicose do sangue, acúmulo de gordura abdominal e no fígado, têm alterações do metabolismo que frequentemente levam a níveis baixos de testosterona por uma desregulação do comando central, que é na hipófise e no hipotálamo, que são regiões que controlam os outros hormônios, em especial, nesse caso, os testículos, estimulando os testículos a produzir testosterona. E um defeito nesse comando central por alterações do metabolismo ligadas a essas condições de excesso de gordura corporal, principalmente, fazem com que as pessoas produzam menos testosterona. Então, aí é que vem um outro ponto para se investigar. Se eu encontro um paciente com obesidade, principalmente com essas alterações de glicose, colesterol, pressão alta,
eu costumo investigar os níveis de testosterona também, porque é onde eu mais vou encontrar as alterações. E essas pessoas normalmente vão precisar de tratamento. O principal tratamento nesses casos é a melhora da condição metabólica. Perda de peso, melhora da glicose, atividade física, melhora do sono. Tudo isso envolve o tratamento de baixos níveis de testosterona. E fora isso, há casos mais raros, em que a gente tem alterações genéticas, em que a pessoa já tem um defeito desde a adolescência, se nota uma dificuldade de desenvolver as características sexuais, ou a pessoa teve uma lesão nessa região do cérebro por um tumor ou outra doença que afetou a hipófise ou o hipotálamo, essas regiões que controlam a produção de testosterona nos testículos, ou até doenças do testículo, como algumas pessoas apresentam doenças infecciosas ou tiveram algum tipo de trauma nos testículos e eventualmente não sabem, e anos depois descobrem que estão com deficiência, né? E aí vem a pergunta, e na mulher? A gente tem essa investigação de deficiência hormonal? Existe uma doença de deficiência de testosterona na mulher? Ou ela acompanha assim, outras condições e é um sinal, digamos assim, secundário de outras condições? Como é que é, doutor Barini? Na maioria das vezes, Marcelo, o que a gente observa é que há uma queda na produção da testosterona ao longo do tempo. Comparando os níveis médios de uma mulher com 20 anos, aos 40 ela vai ter um declínio de mais ou menos 5 vezes ao que ela tinha naquela época. Então, é uma coisa que é básica e é bem significativa. E, justamente nesse período, ela começa também, algumas vezes, a apresentar já algumas mudanças na sua produção hormonal, do ponto de vista do estrogênio e dos hormônios ditos femininos, né? E então é como se juntasse a queda na produção do estrógeno também ela se acompanha na queda da produção da testosterona. Acontece que até a queda na produção da testosterona ela é mais silenciosa do que a queda na produção estrogênica. A produção estrogênica, quando ela cessa, ela tem um efeito muito marcado, muito drástico, que é especialmente a falta da menstruação. Então, aquilo que nós chamamos da menopausa, na verdade, é a última vez que a mulher menstrua. Isso que é o nome da menopausa. Só que a gente usa o termo menopausa para descrever esse período todo da vida da mulher, né? Que, na verdade, deveria se chamar de climatério, de uma maneira mais ampla, né? O climatério ela engloba desde os momentos que a mulher começa a perceber mudanças no seu ciclo menstrual até a fase a última menstruação, a pós-menopausa. Então, o climatério seria tudo. Mas a gente, por uma questão até de prática e de conceito leigo, acaba dizendo que a menopausa é o período pós-menopausa, né? Ou pós-climatério, né? Enfim. Mas, da mesma maneira que acontece com os homens, de notarem aí uma mudança no seu desejo sexual, na sua disponibilidade física, na sua disposição física, as mulheres também têm esse tipo de queixa. E muitas vezes ela ainda está na fase de vida reprodutiva, tem uma quantidade significativa de produção de estrógeno, mas a sua testosterona muitas vezes já está bem baixa. E muitas vezes vale a pena a gente pensar se não compensa algum tipo de reposição. E a queixa principal que a gente vê nesse grupo de pacientes é a queda da libido. Então, sempre que a gente vê uma queixa de queda de libido, a gente pensa na testosterona. Claro, tem que se separar o joio do trigo, né? Tem muita queixa de disfunção sexual que não tem nada a ver com a testosterona, tem muito mais a ver com questões pessoais, questões ligadas à convivência, questões ao relacionamento, questões ao momento de vida da paciente. Então, cabe ao clínico, né, conversar com a paciente, tentar entender qual que é o momento que ela está vivendo, o que está acontecendo com ela, para saber se é um problema realmente hormonal ou se é um problema, digamos assim, biopsicossocial, né? Mas de maior grandeza do que só uma dosagem hormonal. Então, claro que vão existir situações clínicas onde claramente vai ter uma falta do hormônio, que é quando a paciente teve que fazer uma cirurgia, precisou remover os ovários, ou teve algum tipo de situação clínica, teve uma endometriose grave que comprometeu completamente o parênquima ovariano. Enfim, existe uma série de questões clínicas onde ocorre
até uma destruição do parênquima do ovário. E até mulheres que passam por condições que nós chamamos de menopausa precoce, que seja, é uma antecipação desse período da menopausa, que deveria acontecer aos 45, 48, 49 anos, e algumas vezes acontece aos 39, 40 anos, né? Ou às vezes 37 anos, que é uma fase muito precoce para, né, para as mulheres de hoje em dia. Hoje em dia, com a expectativa de vida que a gente vê cada vez mais ampliada, a natureza não esqueceu né, de se reprogramar e manter a mulher de uma maneira mais parecida com a do homem, que ele mantém aí a fertilidade mais tempo, mantém a produção hormonal mais tempo, mas infelizmente a natureza é muito cruel nesse aspecto, é muito drástica, né? E aí, antes que ela passe por essa situação crítica, a gente observa muitas vezes que uma pequena reposição hormonal tem um benefício muito significativo para muitas dessas pacientes, né? Então, melhorando aí a qualidade da vida sexual, melhorando assim a qualidade de vida geral, porque muitas vezes essa queixa, quando a gente começa a esmiuçar um pouco mais a queixa da paciente, ela traz como alerta a questão sexual, mas você fala, mas você não sente também um pouco mais de cansaço? Você tem dormido bem? Você tem boa disposição física, né? Como é que está o seu ganho de massa muscular? Você tem conseguido, na atividade física, né, ganhar bastante, né, músculo? Né? Você está bem? Como é que está a parte da sua densitometria óssea? Enfim, são outras coisas que ajudam a gente a entender que não é só uma questão só da parte sexual. Claro que ele tem um efeito muito mais amplo do que isso. Isso que é interessante a gente entender, né, Marcelo? Eu acho interessante que a gente pensa, então, nos ovários como a fonte principal de testosterona e o declínio do funcionamento do ovário ao longo da vida, seja pelo processo natural ou por um processo de doença, como endometriose ou menopausa precoce, vão fazer com que haja o declínio também da testosterona, como o senhor explicou muito bem, né? Agora, eu fico pensando, se o uso de anticoncepcional bloqueia o ciclo dos ovários, né, isso vai ser acompanhado de uma queda de testosterona, né? Eu costumo ver que muitas vezes o paciente mulher vem preocupada com os níveis, às vezes sem queixas, né? Muitas vezes sem queixas, com os níveis de testosterona muito baixos, mas estão em uso de anticoncepcional. Mas eu acho que é isso mesmo, né? O anticoncepcional vai promover níveis baixos de testosterona via de regra? Sim, ele não só faz isso, como ele também bloqueia perifericamente o efeito da conversão periférica da testosterona, né? E claro que tem um efeito benéfico, porque isso inibe a deidrotestosterona, então a gente vê que a pele da mulher fica bonita, porque ela fica menos oleosa, tem menos acne, tem menos velocidade de crescimento dos pelos diminui, os pelos ficam mais fininhos. Então, isso é o lado A do anticoncepcional, né? Mas o lado B, que muitas vezes o que a gente observa é que tem realmente um bloqueio na produção da testosterona. Isso faz acontecer uma queda da libido. Então, tem uma queixa bastante frequente que a gente vê em muitas das mulheres que usam anticoncepcional, que é uma perda da libido, né? Quando a gente espera, na verdade, que ela deveria ter, né, momentos da libido, porque ela está livre do medo da gravidez, né? Então, uau, então ela pode viver a sua sexualidade sem essa preocupação. Mas nem sempre isso se acompanha passo a passo, né? Às vezes a gente observa que tem pacientes que realmente abandonam o tratamento por queixa da interferência significativa no desejo sexual. Eu tenho visto um movimento crescente, né, de mulheres que têm optado por não usar o anticoncepcional para ter uma melhor disposição, um melhor ganho de massa muscular. Lógico que isso nem sempre vai acontecer simplesmente porque parou o anticoncepcional, mas em alguns casos, eventualmente, há relatos, né, de pessoas se sentir melhor, né? Só que tem esse risco de engravidar, se ela não tiver um método anticoncepcional eficaz, né? E outras vezes a pessoa faz essa opção, mas depois sofre com acne, com queda de cabelo, né? Pelos, como o senhor falou aí. Às vezes tem que escolher qual benefício vai ser mais interessante naquele momento da mulher, né? E é engraçado como a gente tem que observar essas questões da individualização do tratamento, né? Porque tem mulheres que têm uma questão de hereditariedade, né? Falando aqui mais do pessoal da região do Mediterrâneo, do sul do Mediterrâneo, né? Que elas têm uma
uma sensibilidade à testosterona na pele maior do que as mulheres nórdicas, vamos dizer, da Itália, né? E, então, se você vê algumas pacientes, às vezes você bate o olho e fala assim, nossa, essa mulher deve estar tomando testosterona, né? Ela está cheia de acne, tem até um pouquinho de buço já mais desenvolvido, né? Uma pele mais oleosa. Aí você vai dosar testosterona, é exatamente igual de uma outra paciente que não tem nenhum sintoma, que não tem nada, que tem um ciclo menstrual normal. O que diferencia essas pacientes? A gente fala que é a sensibilidade, né? É uma questão hereditária, ela tem mais receptor para testosterona do que outras pacientes. Então, qualquer testosterona que está passando, pumba, funciona, né? Para outra paciente, ela precisa de uma quantidade maior de testosterona, né? Acho que uma coisa que mais exemplifica isso, né, Marcelo, é até uma coisa genética, que é vamos dizer, seria o extremo oposto, né, dessa questão da sensibilidade, que é a chamada síndrome da insensibilidade periférica à testosterona. Exatamente. E são homens geneticamente, né? Tem o X e o Y, só que são mulheres. E por que são mulheres? Como assim? Você faz o cariótipo e o cara é masculino, mas aí é uma menina? É uma mulher? Como é que se explica isso, né? Na verdade, esses indivíduos, eles não têm os receptores para testosterona. Ele pode ter não sei quanto ele quiser de testosterona, que a falta do receptor para testosterona, né, é como se não tivesse chave nenhuma. Quer dizer, não tivesse fechadura nenhuma para a chave da testosterona poder acionar qualquer mecanismo, né? E a gente vê que essas mulheres, às vezes, elas se descobrem que tem alguma questão porque não menstrua, porque ela tem genitália normal, ela tem mama normal, ela tem aspecto normal. Aliás, ela tem muito pouco pelo né, periférico, é uma coisa que chama atenção. Geralmente são mulheres altas, têm uma estatura média mais alta do que a média, né? Até alguns dizem que alguns modelos tendem a ser homens portadores da insensibilidade androgênica, né? Mas, na verdade, esses indivíduos têm testículos, não têm ovário. Quando você vai identificar as gônadas dessas pessoas, elas precisam, inclusive, ser removidas, porque senão elas têm, por questões clínicas, uma maior tendência a ter tumores de ovário e aí, por isso, precisam ser operadas. Mas isso exemplifica a mágica dos hormônios, né? Esses extremos, assim, fazem a gente pensar como existe realmente um poder mágico nos hormônios, por isso que encanta tanto as pessoas, né? Eu acho que, inclusive, a gente poderia começar a falar, né, Marcelo, de como é que a gente usa a testosterona, quando que a gente usa, qual que é a forma de administração, se é por via oral, se é por injeção, enfim. Acho que você pode começar a jogar bola aí. Vamos lá. Isso. Então, a gente vai começar falando sobre como é a reposição do homem, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que diferenciar o que é reposição do que é o uso farmacológico da testosterona, ou seja, o uso em casos em que não há deficiência. Então, o principal uso de testosterona no homem é a reposição hormonal. Então, uma vez comprovado que o nível de testosterona é persistentemente baixo, né, ou no limite inferior com queixas, né, a gente tem a indicação de reposição, de várias formas. A mais tradicional é através de injeções. Então, inicialmente, a gente tratou a deficiência de testosterona com injeções intramusculares que são feitas a cada 2 a 4 semanas, em geral 3 semanas de intervalo. Então, é um tratamento um pouco trabalhoso, porque é definitivo, né? Uma vez que você identifica a deficiência, a intenção é fazer uma reposição contínua. Inclusive, a gente vê alguns casos de pessoas, pelo menos recebo no consultório, alguns casos em que a pessoa recebe um ciclo de 3 meses de injeção e depois passa 1 ano sem aplicar. O que não é apropriado, porque o paciente vai ficar com hormônio num período curto do ano e todo o resto do tempo com deficiência. Então, isso é uma questão importante, a regularidade da aplicação. E nos últimos anos, a gente começou a ter apresentações de testosterona injetável que tem uma duração maior, porque eles vão sendo liberadas mais gradualmente, uma vez inseridas no músculo por injeção. Então, é possível estender o intervalo para 3 meses, né? Em alguns casos, até de 2 a 4 meses de intervalo. Então, isso traz mais conforto e também traz uma constância maior nos níveis hormonais
desses pacientes. É um pouco mais caro, então tem muita gente que ainda acaba usando, preferindo fazer a injeção a cada 2, 3 semanas, né, para economizar, mas um problema das injeções a cada 2, 3 semanas, que mesmo sendo frequentes, elas fazem picos e vales, né? Ou seja, 2, 3 dias depois tem altos níveis de hormônio, muito acima do necessário, e ao mesmo tempo depois há um declínio gradual e antes da próxima injeção o nível de testosterona muitas vezes já está no limite inferior. Então há uma variação que não é comum na fisiologia normal, ou seja, no indivíduo que não tem deficiência, a testosterona tem um comportamento mais constante, né? E quando a gente tenta simular isso fazendo injeções frequentes, mas a injeção trimestral ainda é melhor para manter essa estabilidade. Mas o resultado, para a maior parte das vezes, é semelhante em termos de satisfação do homem em relação a ganho de massa, desempenho sexual e disposição física e mental, né? E a gente tem também uma outra opção, que é o gel. Então, é possível aplicar o gel de testosterona na pele e de forma diária. Então, os níveis também se mantêm relativamente constantes, né, com pouca variação de um dia para o outro, uma dose fixa, aplicação em áreas onde não tem apelo, para que haja uma melhor absorção. Só tem que tomar cuidado para não passar em áreas onde possa ter contato com a mulher, né, porque muitas vezes, se for um contato diário com a parceira, muitas vezes pode, logo após a aplicação, pode acabar absorvendo um pouco na mulher e a mulher começar a ter aumento de pelos, né, ou outras consequências negativas da testosterona. E tem que ter cuidado com criança também, né? Isso, muito importante também, né? Imagina, em casos de acidente desse tipo, frequentes, é possível até desenvolver a puberdade precoce, ou seja, desenvolver adolescentes antes da hora. Então, é uma coisa que merece atenção na hora da gente prescrever o tratamento, né? E agora, eu tenho que chamar a atenção, né, para muitas vezes há pacientes que dizem que têm deficiência, que estão fazendo reposição. E quando eu analiso os exames deles, os exames iniciais eram normais. Mas outro médico justificou o tratamento falando que o nível de testosterona estava normal, mas deveria estar no máximo, ou próximo do máximo. E com isso força, digamos assim, a prescrição de testosterona, muitas vezes querendo ganhar o paciente, porque vai colocar o paciente em uso de doses muito altas para poder alcançar aqueles valores altos, eventualmente ele vai perceber um benefício, né, de mais força muscular, mas na verdade ele não tinha um diagnóstico, né, e vai estar sendo submetido a doses maiores do que ele precisaria. Então a gente pode começar a ter risco na reposição. Então é um tema que a gente vai abordar ainda nessa live, né, que é a questão do abuso, que muitas vezes pode ser consciente do paciente, né, e outras vezes, cada vez mais, a gente vê médicos que querem, digamos assim, dar mais benefícios, entre aspas, para o paciente, mesmo que ele não esteja com aquela expectativa, e acabam induzindo ao abuso de hormônios, né? Agora, fiquei curioso, e na mulher a gente vai fazer injeções também de testosterona? Como é que funciona essa reposição de testosterona na mulher? É bem mais light, né? Porque a mulher precisa menos hormônio. Hoje em dia, Marcelo, existem várias maneiras, né? Acho que é importante a gente primeiro frisar que todo mundo sonha que vai tomar um comprimidinho que isso vai resolver tudo, né? E a testosterona, o que existe de testosterona por via oral, geralmente não é a testosterona bioidêntica, né? São moléculas diferentes, né? Que têm um efeito parecido com a testosterona, né? Mas que são utilizadas por via oral. E sempre que você usa por via oral, Marcelo já abordou isso em outras situações, mas quando você toma um medicamento por via oral, a primeira passagem de metabolização é direto no fígado. Então, você dá uma sobrecarga hepática muito grande. Então, se possível, a gente tem que tentar fugir um pouco desse tipo de administração, justamente para não sobrecarregar o fígado, né? Ainda que a testosterona pura, isoladamente, não tenha um efeito de toxicidade hepática, os outros androgênios, por via oral, sim. Dependendo da dose, especialmente, eles podem provocar problemas para o fígado. Por isso que a gente tem que tentar fugir deles, né? Agora, se a gente foge da via oral de administração, quais são as vias que sobram?
Bom, a mulher tem uma via que o homem não tem, que é a via transvaginal. Né? Então, existem hoje em dia a possibilidade de você fazer administração hormonal por via transvaginal. Isso já foi bastante estudado até como método contraceptivo. Né? Existem anéis de hormônios que você pode introduzir na vagina e isso vai promovendo uma liberação lenta desses hormônios, o que tem um efeito interessante, que é evitar aquele pico que o Marcelo acabou de falar, os picos e os vales, né? Que é aquele grande aumento da concentração, depois cai, aí aumenta de novo e cai. Então, quando você tem uma possibilidade de ter uma administração um pouco mais contínua, isso para a gente é o ideal. Então, a administração por via vaginal é uma delas. Existe a possibilidade de você fazer a administração através de um filme vaginal. E o filme vaginal é como se fosse um papel que ele literalmente desaparece quando ele entra em contato com a umidade. Ele se desfaz, ele se desmancha e não deixa resíduo, que é uma coisa muito interessante quando você pensa na administração de alguma coisa por via vaginal, porque não vai ficar vazando ao longo do dia, não vai ficar escorrendo na roupa, nada disso. E a vagina, por ser uma mucosa, ela tem uma absorção super, super boa. Além do que, quando você está usando a testosterona, muitas vezes você já está numa mulher que já está na fase do climatério, na fase da pós-menopausa, e você quer um efeito local bom. Então, isso ajuda também essa questão de você melhorar não só a lubrificação vaginal, melhorar a circulação sanguínea local, né? Você melhora o que a gente chama de trofismo, né? As células ficam mais bem alimentadas, ficam mais dispostas. E isso depois, claro, que vai cair na circulação e vai ter um efeito sistêmico também. Então, é uma via muito interessante de você administrar. A outra via que tem sido bastante utilizada é a via chamada transdérmica, que também é usada para os homens. Aliás, o único medicamento que existe no Brasil, reconhecido pela Anvisa, né, como maneira de administração, é um gel transdérmico que é dirigido para os homens, né? E que a gente até poderia pensar em usar para a mulher. As minhas tentativas de usar não foram muito bem aceitas, porque a quantidade é muito grande, você teria que usar uma vez por semana, daí você faz a questão do pico e o vale. Então não funciona, realmente não é possível. Então a gente tem que lançar a mão da manipulação da testosterona, chamada testosterona bioidêntica, que é utilizada por via transdérmica. Né? Então, é uma forma muito simples e bastante fácil de ser utilizada, porque também existem outras formulações de estrógeno, de estradiol, que são usadas por via transdérmica. Então, já é alguma coisa que as mulheres têm contato há mais tempo. Existem outras formulações que não existem no Brasil, que não estão presentes no Brasil, no mercado ainda, que são os adesivos, né? São chamados PETs, os adesivos de hormônios, tanto para homem quanto para mulher. E eles não existem aqui no Brasil, infelizmente, mas eles são encontrados no mercado americano, no mercado europeu também, há muito tempo. E é uma coisa que já é muito antiga e que agora, né, teve um renascimento nos últimos anos, nos últimos 20 anos, e especialmente nos últimos 5 anos, que é a questão da administração por implante vaginal. Né? A vantagem do implante vaginal é que ele tem uma liberação lenta, de longa duração, e que evita aquela passagem imediata pelo fígado. Né? Então, é uma administração que ela se distribui por todo o corpo e lentamente vai sendo metabolizada. Então, não há uma sobrecarga hepática. Então, é uma via muito interessante de administração. Existem 2 tipos específicos de implantes que são colocados no subcutâneo, né? Um é chamado de um pellet, e o pellet é um implante de uma substância que ela é absorvível, então ele desaparece ao longo do tempo, juntamente com a eliminação do hormônio, ele vai sendo biodegradável e você não precisa se preocupar em removê-lo. E existem implantes que eles vêm na forma de uma cápsula, de um material chamado Silastic. É o mesmo material que existe na produção do DIU, né, do DIU com o hormônio, que é o Mirena, que hoje em dia tem o Cailina também hoje, que é um material que tem a capacidade de, na temperatura de 37 graus, ele liberar lentamente, ele é semipermeável, então ele começa a eliminar o hormônio para esse indivíduo. Então,
A única diferença é que esse implante, apesar de ele ter uma possibilidade de mais longa duração, ele tem duração de mais ou menos 12 meses, mas ele precisa ser removido depois. Então, cirurgicamente, você tem que fazer uma pequena incisão na pele, achar o implante que você colocou e retirá-lo. Então, existem empresas hoje em dia que fazem esse tipo de produção e existem farmácias de manipulação que fazem o outro tipo de pellet, que é um implante hormonal. Eu, particularmente, tenho mais experiência, eu só tenho experiência com o pellet, não tenho experiência com o implante de remoção. Já tirei alguns implantes de pacientes que me procuraram porque não queriam mais usar esse tipo de abordagem, e é possível. É possível também fazer a administração por via injetável na mulher. Só que o que existe de preparado no mercado são doses para homens, não existe um preparado para mulher. Então, se a gente for usar os preparados injetáveis, também é necessário lançar mão de manipulação. Existem algumas farmácias de manipulação especializadas na produção, então, desses hormônios injetáveis, que você pode lançar mão de uma prescrição específica. Isso entra numa linha de produção, não é uma coisa que você compra automaticamente, ela demora para ser produzida, aí temos de, às vezes, 15, 20 dias para você ter o produto em mãos e poder, então, administrar para o paciente. Eu, particularmente, não tenho muita experiência com injetável, tenho mais experiência com as vias de administração transdérmica ou via intravaginal e com administração com implantes. Como que a gente escolhe um ou outro, né? Por que eu vou escolher uma forma ou outra? Normalmente eu brinco com a paciente assim, vamos fazer um test drive, vamos ver como é que você se adapta ao hormônio. Né? E aí a gente vê qual que é a dose que para ela é interessante, por via transdérmica, que é a coisa mais simples. Ela passa o gel uma vez por dia, e depois daí, se ela se adaptar, ou se ela... Eu ofereço, às vezes, também já por via transvaginal, depende da paciente, ela opta por um ou por outro. Isso vai muito de personalidade, vai muito de como é que a paciente se imagina colocando alguma coisa por via vaginal toda noite. Mas, enfim, são opções individualizadas. Eles têm o mesmo efeito, né? Mas cada um prefere de uma maneira ou de outra. E quando a paciente se adapta bem, depois de um tempo, fala, bom, se você quiser passar para um implante, você vai colocar uma vez e vai ficar 6 meses sem ter que se preocupar com isso. Algumas pacientes também chegam de cara e falam assim, não, eu quero ir direto para o implante, não quero essa parte de adaptação. Eu sempre coloco, olha, é importante você saber que existe a possibilidade de você ter um efeito colateral negativo. E se eu tiver com o implante colocado, não tem como tirar. Esse implante, que é o pellet, ele não tem como ser removido. Até teria, mas é muito mais difícil do que o outro, porque o outro você tem como pegar ele com um instrumento cirúrgico e puxar. Esse não, ele se desmancha. Se você for tentar retirar ele depois de um tempo, você vai acabar piorando a situação, porque ela vai ter um boom de liberação hormonal, que não é o que ele está preparado para ser. Então, por isso que é interessante a gente sempre, de preferência, fazer o teste, ver como é que a pessoa se adapta àquela reposição hormonal ou aquele aporte de hormônio e ver se ela tem uma boa adaptação, se não tem efeito colateral negativo, antes de pensar no implante. Eu pelo menos, uso esse tipo de filosofia quando eu penso na substituição ou na reposição hormonal. Não sei como é que você tem feito, se você parte direto para o uso do injetável ou você tem usado também o gel, como é que você tem feito? Em geral, para o homem, eu acabo preferindo a injeção, mas apresento as duas opções. Na verdade, não é tanto a preferência minha, né? Acaba sendo muitas vezes a preferência do homem. Prefere fazer a injeção e já fica livre disso. O homem normalmente tem dificuldade para ficar passando cremes, né? Eu ia imaginar exatamente isso. Assim, eu tenho hidratante para eu passar no meu rosto, então, assim, uma vez por ano, a cada 6 meses eu passo. Então, eu me coloco muitas vezes no lugar dos meus pacientes, né? Mas tem pacientes que são mais metódicos, são mais organizados e têm condições de passar o gel regularmente, né? Após o banho, toda noite, mas a injeção ainda resolve bem, né? E como a gente tem apresentações comerciais disponíveis, né, para homem, então também facilita a escolha, né, tanto da injeção como do gel, não tem apresentação. Eventualmente pode ser manipulado para o homem, mas são casos de exceção quando a gente precisa de alguma dose diferente, que é difícil, né? Uhum.
Eu gostei muito dessa apresentação dessas novidades, né, digamos assim, que já estão há um tempo, mas muitas vezes não são divulgadas, né, principalmente no tratamento da mulher. Então é bem legal ouvir essas novidades, né. Então a gente acaba se empolgando, fala, puxa vida, tem tantos recursos, então será que todo mundo tem que usar, né? Será que por que não estou usando ainda, né? Então a gente tem que sempre lembrar que, assim, não, por mais que tenha benefícios, esses benefícios vão ser para pessoas que têm realmente queixas importantes e que estão sendo avaliadas por um médico, né, que tem experiência, para saber se realmente o hormônio é o caminho ou se não tem outras questões, né, sociais, ambientais, comportamentais, familiares, né, envolvidas nas necessidades da pessoa, né. E o que eu tenho observado, então, é o cuidado, né, para a gente não ter os efeitos colaterais. Porque muitas vezes a mulher está com queixa de pele oleosa, acne, queda de cabelo, mas eu quero usar testosterona porque eu estou me sentindo cansaço e com falta de libido. É uma saia justa, né? Porque aí, muitas vezes você vai causar normalmente dosagens, né, que a gente usa, acompanhando através de exames de sangue, não vão causar um transtorno, mas algumas pessoas podem ser mais sensíveis e agravar uma pele oleosa, uma acne e até a queda de cabelo, né? Mas sempre com cuidado também de não usar doses exageradas, sempre atingindo os níveis que são considerados normais para a mulher, principalmente, né? Que é mais sensível. Às vezes, muitas vezes você acaba até utilizando alguma coisa que dê um tratamento periférico, né? Sei lá, por exemplo, uma espirolactona, né? Que é um diurético que tem um efeito de bloqueio da ação periférica androgênica, né? Para algumas pacientes que elas começam a ficar incomodadas, mas não quer largar o hormônio, né? Ela tem um benefício tão grande, não só do ponto de vista sexual, mas assim de bem-estar e de sono e de outras coisas que ela tem de disposição física, de disposição psíquica também, né? De trabalho, tudo, que ela não gostaria de parar de usar o hormônio. Então, às vezes, a gente lança a mão de outras substâncias para tentar tirar o efeito colateral, ou até algum tratamento cosmético mesmo, para ver se ela consegue manter a medicação. Mas eu tenho uma pergunta interessante que me fizeram outro dia, que eu queria ver como é que você entende isso. Por exemplo, as pessoas que têm uma atividade física, né, com uma atividade intensa, assim, por exemplo, que faz musculação e faz musculação realmente pesada. Essas pessoas, tanto homem quanto mulheres, elas tendem a ter um nível de testosterona maior do que a média ou não? Ou não tem nada a ver? Não, o exercício físico intenso, ele estimula a produção de testosterona, né? Mas normalmente não é algo que seja, assim, notável, né? Isso é mais baseado em experimentos científicos, mas assim na prática diária a gente não vai ver isso claramente. Eu vou dosando nos pacientes porque existe uma sobreposição grande, né? E uma característica individual. Mas muitas vezes as pessoas pensam em usar a testosterona para melhorar o desempenho físico, mas muitas vezes é mais interessante fazer o contrário. Você ter um bom desempenho físico para melhorar os seus níveis de testosterona, né? Então, eu chamo a atenção, então, para a gente, antes da gente concluir, é muito importante a gente frisar os problemas do abuso. Tem até uma pergunta aqui, que Maria Beatriz, né, quais seriam os riscos de se obter testosterona acima do nível máximo considerado natural do homem, né? E a Luciana Katayama, nossa médica acupunturista de medicina de estilo de vida do Instituto Barini, contribuiu aqui também com mais uma pergunta. Quais seriam os principais efeitos colaterais? Então, a gente não pode sair dessa live sem falar dos riscos do uso da testosterona, mas principalmente do abuso da testosterona. O uso da testosterona tem muito pouco risco, se for bem indicado, mas o abuso é cada vez mais comum, né? E esse abuso, eu já dei uma dica agora há pouco, né? Muitas vezes os médicos hoje em dia estão estimulando o abuso, sendo que antes esse abuso de testosterona era parte do submundo, na porta dos fundos das academias, né? E hoje está nos consultórios médicos, recebendo a chancela de médicos que prescrevem doses altas de testosterona simplesmente com o objetivo de melhorar o desempenho sem haver necessidade de reposição. Para você melhorar o desempenho muscular ou ganhar massa muscular, ou mesmo a promessa de reduzir gordura corporal, você tem que usar doses muito acima das recomendadas. Então, doses altíssimas, 5, 10 vezes o valor
que uma pessoa normal teria. Então, é realmente um absurdo que se faz para poder atingir os objetivos. Muitas vezes, uma mulher espera passar um gel em dose baixa, achando que vai ganhar muita massa muscular. Ela pode melhorar um pouco o desempenho físico, mas ela não vai ter um músculo muito bem definido só porque usou testosterona numa dose segura. Então, normalmente, mulheres e homens que estão tendo uma definição e um ganho muscular muito acima do normal, e muitas vezes acima do seu normal, porque tem questões genéticas que determinam a capacidade de ter músculo, né? Então, a pessoa começa... porque, em geral, está usando doses altíssimas que colocam a pessoa em risco. E, principalmente, risco para o fígado, mesmo não sendo por via oral, as doses muito altas vão sobrecarregar o fígado, vão sobrecarregar o coração, porque o coração é um músculo. Então, você está querendo hipertrofiar, aumentar o volume da sua massa muscular, você vai aumentar também o músculo cardíaco, o que leva a um risco de insuficiência cardíaca e de arritmia cardíaca fatal, né? Então, mas que mal eu posso ter usando testosterona? Assim, eventualmente pode ter uma morte súbita, né? Nada demais, né? Nada demais, né? Mas não é simples, né? Nada simples, assim, você não vai sentir nada, né? Se você tiver uma morte súbita, é bem provável que você não sinta nada, né? Além da possibilidade de câncer de fígado, câncer renal, né? E bloquear a própria produção de testosterona. Então, se a pessoa não tem deficiência e usa doses altíssimas de testosterona, no caso do homem, né? Ele vai ter uma baixa produção do seu próprio hormônio e quando interromper o ciclo, ele vai ter uma dificuldade de recuperar a sua produção. Então, muitas vezes a pessoa fica em níveis altíssimos por um tempo, num ciclo, né, de abuso de hormônio, para efeito anabolizante. Esses são ou é testosterona ou é um similar, né? Normalmente usam-se substâncias similares à testosterona. Na mulher, muitas vezes, não vai ter alteração do ciclo menstrual, mas dependendo da dose, pode haver, né, doutor Barini? Alguma perturbação, vai bloquear o ciclo menstrual, né? Mas aí, em doses altíssimas, também vai ter um risco de trombose, que não teria numa reposição comum, uma reposição, né? Mas o excesso de hormônio vai aumentar o risco de coagulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, há uma série de complicações associadas. O que acontece? A maior parte das pessoas que usam são relativamente jovens e a chance disso acontecer é muito pequena. Então, é uma brincadeira de roleta russa, né? Então, a maior parte das pessoas não vai notar o malefício. Mas aquelas que têm um malefício não voltam para contar, né? Então, sempre fica aquele viés do resultado positivo. O resultado negativo não está lá na academia para fazer propaganda, né? Então, todo mundo vai sempre falar bem do abuso do hormônio, tanto homens como mulheres, né? Quando a gente está falando dessas questões da reposição, a gente tem que lembrar o que é uma dose fisiológica e o que é uma dose suprafisiológica, né? Então, nas doses fisiológicas, os efeitos geralmente são só positivos. Agora, quando você passa para a dose suprafisiológica, aí você começa a ter os efeitos negativos. E um dos efeitos para o homem, que o Marcelo comentou, mas é bom a gente enfatizar, é a questão da baixa produção espermática. Quer dizer, a reposição hormonal pode deixar esses indivíduos estéreis, né? Ele, durante um tempo, ele até aumenta um pouquinho a produção, depois ele começa a cair, volta, cai, zera e não volta mais. E aí, isso é uma coisa muito importante, a gente deixar isso bem frisado. É uma coisa que é importante ser sabido pelas pessoas, né? Eu até já sei que tem alguns vendedores de hormônio que eles já vendem a testosterona e já falam, olha, você toma tanto tempo, depois você para um pouco, e aí toma um pouco de HCG, que é para conseguir recuperar a produção dos seus... Nem sempre acontece. Que nem sempre acontece, né? E aí você volta no ciclo, faz o ciclo, então isso é uma loucura, pô. Isso é uma coisa que é coisa de louco, né? E é muito fácil, quando a gente está na academia, você olha pro cara, esse cara toma hormônio, pô. Ninguém é normal desse jeito. Ninguém ganha massa muscular desse jeito só com atividade física, né? Tem alguma coisa por trás, né? Então é muito interessante a gente observar esse tipo de comportamento, né? E as pessoas às vezes reclamam, né? Poxa, mas eu sem tomar hormônio eu não consigo ganhar massa muscular. Mas é a característica do indivíduo, né? E uma vez que ele experimenta o hormônio, ele vai atingir uma condição que não é natural para ele. E vai ser agradável, porque era o que ele queria. E depois ele não vai se aceitar, se ele já não se aceitava antes na condição natural, uma vez que ele experimenta algo que é superior, entre aspas, mesmo que haja risco,
isso só aumenta a insatisfação. Então vira um ciclo vicioso. A pessoa acaba gerando uma baixa autoestima que só é, digamos assim, corrigida quando ele faz abuso. Então ele se vê numa cilada, né? E muitas vezes perpetua o uso e perpetua também a insatisfação com o próprio corpo. A gente tem que ter a autocrítica e a crítica, né, a esse culto, a esse tipo de corpo, né? Porque tanto o oposto disso, né, que são as mulheres magérrimas, né, modelos, né, e os homens super hiper musculosos, né? Agora também as mulheres estão querendo ser mais musculosas, né? Mas esse culto exagerado a esse tipo de situação, como se isso fosse o suprassumo do bem-estar e da beleza, né? Na verdade, eu pergunto algumas vezes para algumas mulheres: você acha legal um cara com tanto músculo? Não. A maioria acha que não. E da mesma forma, né, as mulheres normalmente não estão fazendo isso para atrair os homens. Elas gostam de se sentir naquele corpo musculoso, mas para alguns homens é atraente, mas normalmente elas não fazem para atrair os homens, né? Elas fazem para si mesmos, para se acharem bonitas, mas muitas vezes acabam se vendo presas nessa condição, que se não tivesse risco, a gente poderia dizer, cada um sabe de si, né? Mas uma vez que há risco, né, para a saúde, é a nossa obrigação divulgar o conhecimento para, pelo menos, alertar para que isso seja feito de forma consciente, né? Mesmo que outros médicos neguem os riscos, né? A gente ainda continua ressaltando que tem que ser feito de forma consciente, para casos selecionados, em doses adequadas. Muito bem, eu acho que... Acho que nós estamos chegando no fim. Acho que é importante que a gente conseguiu, ainda que de uma maneira não muito profunda, mas pelo menos de uma maneira clara, abordar que a testosterona, primeiro, não é um hormônio exclusivo do homem, é um hormônio tanto do homem quanto da mulher. O estrógeno também é um hormônio que o homem também tem e a mulher também tem. A questão são as quantidades e a relação, né, a proporção entre um e outro que vão definir as características e os comportamentos sexuais aí, né, mais tipicamente masculinos e mais tipicamente femininos, né? E acho que é importante dizer que existe um lugar para a reposição hormonal da testosterona, tanto para o homem quanto para a mulher, e que a gente tem que ter muito cuidado para não passar do limite. E o limite é essa questão da fisiologia, né? Você manter o bem-estar sem correr os riscos e sem provocar doenças, especialmente. Acho que o Marcelo colocou isso muito bem e acho que esse era o objetivo mais importante dessa live de hoje, né? Acho que talvez a gente possa até voltar a falar mais, né, Marcelo? Nós falamos, mas nem sei se conseguimos responder perguntas aí que o pessoal tenha feito. Eu tentei abordar, algumas a gente já tinha respondido aqui, mesmo antes da pergunta surgir. E, lógico, podem mandar as perguntas nos comentários. Essa live vai ficar gravada no IGTV do Instituto Barini. Então, vocês podem rever, podem recomendar para outras pessoas que queiram se beneficiar desses conhecimentos, né? E podem mandar pergunta também no direct, né? Pergunta individualmente, ou no meu perfil, ou no perfil do Instituto Barini. A gente está sempre à disposição. E na clínica também, né? A gente está lá à disposição para orientação médica de quem precisar. Obrigado, então, Marcelo. Boa noite a todos. A gente volta em breve. Obrigado a presença de todos, foi ótimo. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.